Está na área de trabalho. Bom, então, quando a gente localiza, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a professora Lívia Pitinini pelo convite para participar da tarde de hoje. Me sinto realmente muito honrada. É uma grande responsabilidade para mim estar aqui nesse seminário falando assim para vocês que são arquitetos, enfim, né, porque o meu lugar de fala é o direito. Então, o que eu preparei para a gente discutir na tarde de hoje é a respeito da sustentabilidade ambiental, ou seja, como que isso entra a partir da legislação na cidade, no planejamento, né, de nós compreendermos um pouco assim, quais são os desafios de pensar a sustentabilidade ambiental no contexto da construção das cidades do Brasil. Tá? Então, inclusive, eu queria saudar a professora Heloísa também, né, destacar assim, como foi importante te ouvir, Heloísa, porque realmente assim, ver essa tentativa de concretizar a trama verde-azul, para mim, foi muito inspirador, né, porque me parece que é uma das únicas experiências no Brasil assim, que já tem assim, uma materialidade, pelo menos um mapa, né, uma tentativa de vincular, né, porque aqui em Porto Alegre a gente não tem nada disso, né? E eu vou contar um pouquinho assim de algumas situações, né, que nós vivenciamos lá pela Promotoria do Meio Ambiente, onde a gente vai mostrar aqui para vocês como a grande fragilidade que compromete qualquer pensamento sobre sustentabilidade ambiental, pelo menos falando aqui da realidade de Porto Alegre, que é a situação que eu vivencio, é que aqui a perspectiva é sempre a partir da matrícula imobiliária. Então, é aquele lote, a matrícula imobiliária daquele empreendedor. Essa acaba se tornando a unidade de planejamento aqui em Porto Alegre. Então, a partir daquilo que o empreendedor pretende fazer, é que se vai, então, pensar o resto. É isso que a gente tem vivido aqui. Então, por isso que eu fiquei bem encantada com a tua fala, né, de trazeres assim, formas de pensar a sustentabilidade ambiental, pensando a partir de uma noção de bens comuns, né, de valores compartilhados, de conectividade de espaços, porque me parece que esse é o grande desafio, né, e quando eu digo que é grande mesmo, porque o direito brasileiro, ele ainda tem não é que ainda tenha, ele tem, pode ser que nunca pare de ter, ele tem um grande obstáculo, que é essa visão excessivamente privatística, né? Ou seja, aquela ideia de que o direito de propriedade permite quase tudo, e mesmo com a ideia de função social da propriedade, que nós temos desde a Constituição Federal de 46, esse conceito ainda é muito vago, é um conceito assim, muito indeterminado, porque a gente não tem muito parâmetro para destacar o que isso significa, sobretudo no ambiente urbano, né? E também queria comentar assim, como foi importante ouvir da professora Heloísa, né, ela destacar essa necessidade da gente pensar a cidade integrada com o ambiente rural, né? Isso é muito sério no direito, a ponto da gente ter o direito ambiental e o direito urbanístico. Né? E quando eu já estudei isso muitas vezes, direito ambiental, urbanístico, enfim, é a minha área de trabalho mesmo. Então, o que eu me deparo nas obras jurídicas de direito ambiental? Elas se relacionam a uma noção de ecossistema, uma noção de ambiente equilibrado, como se fosse impossível compatibilizar isso com o ambiente construído. Tanto é que na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que é a Lei 6938, então, a pessoa que está começando a entender direito ambiental, o primeiro conceito vai ser esse, meio ambiente. E aí as pessoas vão explicar. Tem um ambiente natural, tem um ambiente cultural, porque tem o patrimônio cultural, enfim, e tem um ambiente construído, o ambiente artificial. E aí uns ainda colocam o ambiente do trabalho. Então, essa é a perspectiva jurídica para o assunto. E aí, claro, o professor vai dizer que isso é uma divisão para efeitos didáticos. Só que não é só para efeitos didáticos, porque isso impregna o pensamento de tal forma que, quando a gente começa a estudar o direito ambiental, a gente sempre trabalha com valores de ecossistemas, né, de equilíbrio, enfim, a própria perspectiva da justiça ecológica, né, que se torna de dificílima aplicação para o ambiente construído, onde a gente vivencia um contexto de competição. Né? É impossível, a gente começa a caminhar na rua e começa a ver assim, se aqui tem cimento, não vai ter planta.
Essa planta ela pode ter uma função paisagística, ou ela pode ter uma função ali, plantar, ou, enfim, para ter um pouquinho mais de amenidade, enfim, mas não é o mesmo que se teria num ambiente realmente natural, integral, enfim, que é esse pensamento dentro do imaginário da ecologia. Então, o direito ambiental é como se ele mirasse o campo, né? De tal forma que os problemas ambientais que a gente vivencia na cidade, eles são tratados de uma maneira muito fragmentada. Então, a gente se preocupa, por exemplo, com as áreas de preservação permanente, com algumas unidades de conservação, com situações ligadas a resíduos, a água, a ruído, né? Ou seja, é difícil para o direito pensar numa situação de integração, muito embora haja unanimidade na doutrina de que isso é muito necessário. Então, esses mesmos referenciais do Morin, né, de que é preciso pensar o todo, né, a complexidade, isso é muito assimilado pelo direito. Mas a prática jurídica e aquilo que está na legislação encontra muitas barreiras, né? Então, é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. Então, dentro dessa minha fala, né, todo o pensamento de proteção ambiental, ele vai adquirir maior densidade a partir do final dos anos 70 e início dos anos 70. Né? Não que não existissem preocupações sobre ecossistemas, sobre natureza, enfim, antes disso. Existiam. Tem um autor que chama Klaus Bosselmann, que ele tem um livro sobre sustentabilidade, direito da sustentabilidade. Ele é um alemão. E ele fala que na Europa, né, no século XV, enfim, ocorreram situações de peste, situações de desastres, enfim, situações climáticas que naquela ocasião, naquela escala, já mostrava a necessidade de conservação de bosques. Mas a verdadeira preocupação, ou seja, o momento onde isso se torna um tema em âmbito internacional, com a possibilidade de reverberar para o direito interno, é a partir dos movimentos ecológicos que se tornam mais visíveis a partir dos anos 70 do século passado. Tá? Então, nós vamos, naquele momento, ter uma proliferação de movimentos ecológicos com diversas abordagens, que variavam desde uma visão de reconexão com a Mãe Terra, então muito ligados à ideia da ecologia profunda. Né? Então, tem vários autores importantes, como Arne Naess, a Rachel Carson, então, vários autores de diferentes formações, onde eles tentavam demonstrar, né, o Lovelock, né, sobre a teoria do Gaia. Então, muitas ideias mostrando que o planeta Terra ele poderia vir a agonizar da maneira como a sociedade vinha conduzindo o seu desenvolvimento. Então, várias vozes ao mesmo tempo, né, reivindicando uma qualidade ambiental, questionando a forma de conhecer, a forma de se apropriar da natureza. Né? Então, em vários, mas esse é uma articulação que acabou se concentrando nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil, embora pudesse ter vozes isoladas, ele não chegou a ter uma genuína massa crítica que pudesse desencadear um movimento ecológico com a estatura que aconteceu nos países europeus e nos Estados Unidos, porque nós vivíamos uma época de ditadura militar. Então, é muito interessante de mostrar que nos anos 70, quando a gente tem a Convenção de Estocolmo, né, no ano de 72, o Brasil é signatário disso, depois produz a sua lei da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, só que não havia uma discussão com a sociedade sobre o que aquilo tudo significava. Tá? Então, a legislação brasileira, que aparece fortemente a partir dos anos 80, né, ela é uma legislação que vem no Brasil dissociada desse caldo cultural que existia nos outros países. Tá? Então, isso é um aspecto muito importante. E mesmo tanto os movimentos da Deep Ecology como da Shallow Ecology, que é o outro movimento que apregoava uma ecologia rasa, né? Ou seja, uma ideia de compatibilização, de conciliação entre o modelo de desenvolvimento e a proteção do meio ambiente, nunca falam em cidade. Né? A cidade ela não aparece nessa teorização. A cidade ela não é um objeto de preocupação do movimento ecológico.
Então, não significa que não houvesse algumas iniciativas, né, de alguns urbanistas, alguns paisagistas que pudessem estar preocupados com essa temática. Mas, no âmbito assim, da legislação, no âmbito da teorização, isso não surge, né? Os movimentos ecologistas eles estavam muito apegados ainda ao movimento da conservação de parques naturais nos Estados Unidos, como Yellowstone, por exemplo. Então, de certa forma, isso acaba respingando nas cidades quando se tem, por exemplo, a ideia de preservação de algumas áreas que ficassem protegidas, que ficassem intocadas. Então, eu chamo a atenção para isso, porque essa visão de integração de usos, de possibilidade de convivência na cidade, é um tema que até hoje, me parece, permanece pouco explorado. A vegetação na cidade, ela acaba, então, cumprindo funções ligadas à paisagem, ligadas à proteção da saúde, né, mas não existe ainda uma identificação de que aquela vegetação possa cumprir funções ecossistêmicas. As funções ecossistêmicas são legadas para o ambiente campestre, para o campo, para a área rural, como se a cidade não tivesse algo a contribuir nessa temática. E vejam que isso é tão sério até os dias de hoje, que, de certa forma, esse assunto começa a ganhar alguma estatura no contexto do direito dos desastres. Tá? Ou seja, a partir do momento, lá em 2015, né, quando a gente tem o protocolo, o Marco de Sendai, lá de 2015, e a gente tem toda uma problematização envolvendo as mudanças climáticas, que alguns temas, como a ideia dos desastres, dos fenômenos extremos, ou seja, poderia acontecer uma chuva torrencial e varrer um determinado morro e as casas despencarem, ou então um curso d'água poderia extravasar e inundar a população ribeirinha. Então, pela via do direito dos desastres, é que, de alguma forma, temas como resiliência passaram a entrar no contexto da discussão das cidades. Eu estou falando sobre o direito, né? Mas vejo assim que mesmo no contexto do planejamento, pela leitura que eu tenho feito até hoje, né, ainda é muito fragmentada essa perspectiva, ou seja, a proteção se dá em virtude de alguns atributos específicos, né? Ou a questão do lazer, ou a questão da saúde, né? Ou a questão da resiliência, né? Mas uma visão mais global, assim, no sentido de uma integração mais ampla, me parece ainda está pelo caminho. Então, nesse momento, né, anos 70, a gente tem essa disputa de paradigmas, né, de pensamentos, de pontos de vista. Né? De um lado, o antropocentrismo, né, que entendia pela possibilidade de compatibilização, de conciliação entre o desenvolvimento, o crescimento econômico e a proteção ambiental, né, que foi a visão que acabou prevalecendo, né, nos documentos internacionais. Tá? Então, se a gente tem ali o relatório Brundtland, a ECO 92, todos esses documentos internacionais, e mais adiante a Constituição Federal de 88, encamparam a visão antropocêntrica. Porque não existe, nessa legislação internacional e mesmo no Brasil, um comprometimento assim, completamente irredutível com a conservação da qualidade ecossistêmica. O pensamento é um pensamento de conciliação, de ponderação. De um lado, o direito ao desenvolvimento econômico, de outro lado, a conservação ambiental. O que produz no campo do direito, um direito que é essencialmente adaptativo. Tá? Então, isso é importante que se tenha clareza. Né? O direito ambiental, no Brasil, ele é um direito adaptativo, é um direito que busca trabalhar com a conciliação. Tá? Porque não só o direito ambiental, mas o direito contemporâneo, que se fortalece após a Segunda Guerra Mundial, é um direito que uma professora Lívia gosta de chamar, né, um direito baseado no referencial neoconstitucionalista. Então, a gente tem princípios jurídicos presentes nas constituições, presentes na legislação, e a forma como os conflitos vão ser resolvidos passa pela ponderação de princípios
aparentemente antagônicos à luz do caso concreto. Então, no direito ambiental, tem sido dessa forma, ou seja, de um lado, existe o direito à propriedade privada, o direito ao desenvolvimento econômico, e, de outro lado, o direito ao ambiente equilibrado, o direito ao patrimônio cultural. Como é que isso vai ser resolvido no caso concreto, né? Não se sabe, vai depender dos elementos presentes naquele caso concreto. Pode ser que, numa determinada situação, o risco para o meio ambiente seja muito acentuado e aquela atividade, no caso concreto, se revele intolerável, incompatível, excessivamente perigosa. E, então, a atividade pode vir a ser indeferida pelo órgão ambiental no licenciamento ou ser contestada judicialmente. Mas, num outro caso, pode ser que a decisão seja completamente distinta, porque tudo vai depender da condição de provas que se tiver no caso concreto para identificar assim, o que existe de elementos fáticos. O que faz com que o direito ambiental brasileiro tenha se construído como um direito procedimental. Então, isso é um ponto que me parece interessante chamar a atenção. No Brasil, a gente tem uma legislação que enfatiza muito o procedimento. Né? E é um assunto assim que a gente observa, assim, por exemplo, né, nas discussões sobre exigência de estudo prévio de impacto ambiental. Então, eu trabalho no Ministério Público há 22 anos, então é comum a gente ter isso, assim, bom, é uma atividade que tem um risco de causar tal coisa. Vamos ingressar com uma ação civil pública para cobrar um estudo prévio de impacto ambiental. Ou então a gente fica exigindo melhorias no estudo prévio de impacto ambiental. E o céu é o limite em relação às exigências, porque se tem muita dificuldade de dizer o não. Por exemplo, muitos devem estar acompanhando o licenciamento ambiental da mina Guaíba, que é um assunto assim, que, para quem mora em Porto Alegre, é o assunto da hora. Né? Como a legislação não tem meios, nesse momento, de dizer simplesmente um não bem redondinho, o que se faz ali? Se fica futricando no procedimento. Então, se fica exigindo audiência pública, já fizeram 3, né? Agora brigaram porque queriam fazer mais uma em Porto Alegre, no contexto do licenciamento ambiental. A gente fica recomendando melhorias no licenciamento, exigências no EIA-RIMA, porque a lógica é exigir tanta coisa no contexto do processo de decisão que lá adiante o empreendedor desista. Essa tem sido a lógica. E isso é uma característica do direito ambiental no Brasil, que é a supervalorização do procedimento. Então, os direitos procedimentais, ou seja, aquela lógica de que se o procedimento for cuidadoso, em tese, a decisão lá adiante pode vir a ser boa também. A gente praticamente não tem experiência em monitoramento a posteriori. Praticamente ninguém vai ver lá adiante, daqui a uns 5 anos, o que aconteceu efetivamente. Salvo para algumas situações de elevado potencial poluidor, especialmente no ambiente industrial. Também é importante chamar a atenção que todo o direito ambiental brasileiro, ele se constrói a partir dos anos 80, pensando no cenário industrial. Então, a gente aqui teoriza a respeito dos problemas ambientais, que tem um autor português que se chama Canotilho, que ele fala dos direitos e dos problemas relacionados à primeira geração, que são os conflitos industriais, basicamente. Então, o direito ambiental surge nessa época, então, com o objetivo de resolver, ou pelo menos encaminhar, problemas ligados à industrialização. Então, é a poluição de fim de tubo, como a gente chama. Então, é a poluição atmosférica, são os efluentes, os resíduos industriais. Só que a crítica que hoje se faz é que hoje a gente vive um problema de muito mais complexidade. Hoje, muitas vezes, o problema ele não é assim tão visível. Ou então, a gente pode ter doses lançadas pela indústria que atendem à licença ambiental, mas o somatório daquele impacto numa bacia hidrográfica é que pode se tornar insustentável. Ou seja, eu vou ter uma cumulatividade, um efeito sinérgico de poluentes numa bacia hidrográfica, onde vários empreendedores que são até licenciados, e daqui a pouco eu tenho uma mortandade de peixes. Então, hoje o direito ambiental ele se depara muito com essas dificuldades de enfrentar
a complexidade, a sinergia, a interação. E aquelas situações que são lícitas, que são permitidas pela legislação, mas que o seu resultado material é altamente prejudicial. E um caso que a gente teve aqui em no Rio Grande do Sul, Heloísa, a Heloísa vai ficar escandalizada, é o caso do agrotóxico 2,4-D, que é um caso muito doido que aconteceu. Tu conhece, né, Sinara? Não, é um caso que não está concluído, mas para vocês verem a complexidade, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, como carro-chefe da nossa atividade agrícola, a produção do soja. E o soja exige a utilização desse produto químico, que é um herbicida hormonal chamado 2,4-D. E ele tem um efeito deriva. Ele é aplicado em meio terrestre, e ele tem um efeito deriva que pode chegar, de acordo com o pessoal da Associação do Vinho, né, a mais de 10 quilômetros, o efeito deriva. Então, o que começou a acontecer? Esse produto ele começou a atingir culturas sensíveis, inclusive em cidades, em ambiente urbano. Ele foi encontrado na mamona, que é muito utilizado, existe, enfim, em algumas cidades, enfim, então ele foi encontrado até na mamona. Deforma a folha, deforma e os frutos não nascem. Então, esse 2,4-D, ele atingiu a produção da uva, a produção de olivas, a produção de fumo, a produção de maçãs. Tá? Então, são algumas plantas sensíveis, gerando uma situação de competição muito séria entre esses agricultores que queriam uma atividade diversificada, porque existem algumas cidades, como Caçapava do Sul, por exemplo, que quer se destacar como produtora de olivas. Eles querem produzir azeites de boa qualidade, enfim, então estavam investindo em diversificação e tiveram a sua produção atingida por esse herbicida. Então, esse problema ele é gravíssimo, porque o produto 2,4-D é um produto registrado no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente, né? Ele é vendido com receituário agronômico. Tá? Então, para vocês observarem que o dilema ambiental que a gente tem hoje é um dilema de enorme complexidade, porque nós temos situações sinérgicas, situações que vão se agrupando, né? E, de certa forma, né, essa discussão em torno das mudanças climáticas ela acaba tendo esse efeito, ou seja, a gente começa a se dar conta de que esse fenômeno ele está relacionado a um modelo civilizatório, a uma forma como a nossa cultura se apropria das coisas. E é por isso que essa tensão, de um lado, a esse pensamento mais antropocêntrico e, de outro lado, o ecocentrismo, né, ela se torna quase insolúvel, porque o antropocentrismo, que é o que acabou prevalecendo nas cartas internacionais, na Constituição Federal, enfim, não se propõe a alterar o modo de produção. A alteração é em termos tecnológicos, é em cima daquela ideia de que se utilizar filtro, utilizar isso, utilizar aquilo, lá adiante o impacto pode ser minimizado. Mas a grande crítica do movimento ecologista, né, é que isso não vai alterar a relação que a pessoa humana tem com a natureza. A relação vai continuar sendo de apropriação, de exploração, de subjugação. Né? Então, existe uma diferença filosófica aqui, muito séria, né, que torna essa discussão uma discussão, um espiral, assim, é uma discussão interminável, na verdade. Então, dentro dessa discussão toda, é que surge esse conceito de desenvolvimento sustentável debaixo de chuvas e trovoadas, né, porque ele trabalha com o tripé social, econômico e qual é o outro? Ambiental. Né, e trabalha com a ideia de conciliação desses três elementos. Só que vocês prestem atenção de que cada um desses elementos, por si só, é conflituoso. Ou seja, a gente tem um tripé do econômico, do social e do ambiental, sendo que dentro de cada um deles a gente tem um espaço de conflito. Então, por exemplo, dentro do social, tá, a gente vai ter... Então, a gente vai ter áreas de risco, né? Ou seja, o que isso aqui está causando? Um conflito com o ambiental. Então, quando a gente tem, por exemplo,
a REURB, talvez aquelas pessoas que estão desabando vão sair, mas muita gente não vai sair. Então, o que acontece com a REURB aí? A REURB acaba concretizando, né, essa conflituosidade, porque de um lado é o social disputando com o ambiental. Não tem como conviver. Aqui essa vegetação ela vai ser irremediavelmente destruída. Existe uma pressão sobre a natureza. É uma disputa. Então, por isso que esse conceito do desenvolvimento sustentável acaba sendo um conceito muito pouco explicativo, porque ele trabalha com variáveis, cada uma muito complexa, muito conflituosa, né? Aqui é dentro do Parque Estadual Delta do Jacuí, aqui pertinho de Porto Alegre também, na verdade integra o município de Porto Alegre, o bairro Arquipélago, né? São ilhas muito vulneráveis do ponto de vista ambiental, onde tem populações que foram encaminhadas para lá nos anos 40, expulsas de Porto Alegre quando foram implantadas algumas obras viárias, né? E essas pessoas estão lá em condições muito precárias, num parque, e umas lá numa APA, né? Então, o que é isso? Mais uma vez, o conflito entre o ambiental e o social. As pessoas não querem sair de lá. Elas querem ter acesso, enfim, querem melhorar a condição de vida, mas elas não querem sair de lá. Então, se a decisão é pela permanência com a regularização fundiária, enfim, a natureza vai perder. Agora, se a gente pensar, não, vamos valorizar a natureza, então vamos tirar as pessoas. É claro que vai ter muita gente dizendo que a turma do meio ambiente é higienista, não se preocupa com o pobre, né? Porque é o que a gente também ouve, né? Então, assim, existe esse ambiente de conflito, né? Porque o desenvolvimento sustentável, na verdade, é uma palavra, é um conceito, né? Ele tenta representar, através da linguagem, uma realidade muito dramática, muito séria que está ali embaixo. Esse é o caso da mina Guaíba, né? Uma área muito grande, né? Vai ser a maior mina de céu aberto, de carvão a céu aberto da América Latina, né? Então, aqui o Aldo Menegatti apresentou várias imagens, eu peguei essa para mostrar para vocês verem a área, né? É uma área muito grande. Então, aqui é o econômico e o ambiental, né? Então, que é a mesma discussão que a gente está travando agora na revisão do Código Estadual do Meio Ambiente, né, onde se busca alterar em regime de urgência o Código Estadual do Meio Ambiente, por exemplo, retirando a exigência de avaliação ambiental integrada para planos e programas estratégicos, retirando a possibilidade de participação prévia para a elaboração de políticas e também planos estratégicos. E até, para situar aqueles que não conhecem, né, em 2017, no governo Sartori, foi criada a Lei da Política Estadual do Carvão, criando, na verdade não é do carvão, é da energia carboquímica, criando 2 polos carboquímicos no Rio Grande do Sul. Um na região de Lavras, aliás, de Caçapava, e o outro aqui na região de Eldorado do Sul, que é aqui. Então, é uma lei que inclusive, vai alterar muitos planos diretores dos municípios, que ela anuncia que os municípios localizados ali vão ter que se adequar, vão ter que se ajustar para se transformarem em clusters atrativos de desenvolvimento econômico para a região. Então, pelo Código Estadual do Meio Ambiente, em vigor, essas leis teriam que ser objeto de uma avaliação ambiental estratégica e teriam que ser objeto de participação social, e não foram. Tá? Então, e agora com o novo código, a previsão é de remover esse tipo de exigência. E também criar a figura do autolicenciamento, do licenciamento por adesão e compromisso, né? Tem várias coisas graves que esse código vai possivelmente trazer para o nosso Estado. E aqui estão os municípios, né, todos os impactos relacionados à água, porque essa mina vai gerar efluentes que vão ser despejados no Guaíba, com riscos potenciais para o abastecimento de toda essa região. Aqui áreas de influência direta, né? Bom,
Já que o fio condutor do nosso evento aqui é a questão urbana-rural, eu achei interessante ampliar um pouco a nossa discussão para falar um pouco da ideia da injustiça ambiental, tá? Que significa aquelas situações onde se tem uma injusta imposição de riscos sobre comunidades vulneráveis. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a implantação de um empreendimento hidrelétrico que vai impor a retirada de populações ribeirinhas, ou o deslocamento de núcleos urbanos, né? Ou se eu tenho o rompimento da barragem de rejeitos ali da Samarco ou de Brumadinho, com a desterritorialização de comunidades, né? Então, são situações que têm na sua raiz um quadro de injustiça ambiental, porque, de um lado, eu tenho uma empresa, uma atividade com grande poder econômico, e, de outro lado, comunidades vulneráveis que vão sofrer desproporcionalmente aqueles impactos. E é interessante chamar a atenção que, de acordo com o mapa da Fiocruz, 60%, quase 61% desses conflitos socioambientais concentram-se em áreas rurais. Então, são situações de diversas naturezas, né, que têm também na sua base conflitos culturais, modelos de vida, conflitos relacionados à tradição, ligados à territorialidade, à forma como as pessoas se apropriam e vivem os seus territórios e acabam sendo, então, pressionadas por outros usos que vão acabar impondo o deslocamento dessas comunidades. O caso da mina Guaíba é um caso que, além dos impactos ambientais que certamente vai produzir, vai ocasionar a necessidade de relocação do assentamento Apolônio, que é um assentamento da reforma agrária, que vem se notabilizando pela produção de arroz orgânico. Inclusive, eles estão super bem nessa produção, enfim, estão realmente assim, se projetando bastante com isso, e a mina vai atingi-los e eles vão ter que sair dali. Também a mina é um caso que envolve comunidades indígenas, né? Então, ele é um prato cheio para discutir esse monte de coisa, né? Porque envolve impactos ambientais, impactos sociais, né? Situações de injustiça, porque uma vez dissolvido o assentamento Apolônio, vai ser muito complexo essas pessoas reproduzirem aquela atividade em outro lugar, com o nível de agregação social que possuíam. Né? Então, tem várias questões sérias que acabam surgindo nessas discussões. Tá? E dentro desse contexto todo, é interessante chamar a atenção para a ideia de valor de uso e valor de troca, porque são casos em que, para aquelas comunidades, o ambiente natural ele desempenha um valor de uso. Aquelas pessoas elas retiram dali a sua subsistência, o seu estilo tradicional de vida. O território é um elemento de aglutinação de cultura. Estou aqui ciscando na área da Sinara, estou anotando coisas, estou ficando preocupada. Eu vou mudar de assunto. Mas para as empresas grandes, né, que eventualmente estão lá se instalando, né, uma grande hidrelétrica, uma grande indústria, aquele território tem valor de troca. No que aquele território for exaurido, a empresa vai buscar uma nova localização. Então, na realidade, esse é um aspecto assim, muito grave quando a gente discute, né, o assunto e que acaba sendo invisibilizado pelo direito. E aí a gente volta para aquela provocação inicial. Por que é invisibilizado? Porque o direito brasileiro ele tem o direito de propriedade como algo absolutamente decisivo. É um direito fundamental da pessoa humana consagrado na Constituição Federal. Então, se a mina adquirir todo aquele território ali, ela vai ser dona daquele território. Ela vai se submeter a um licenciamento ambiental. Mas vai ser muito difícil barrar esse licenciamento, porque se ela tiver dinheiro e conseguir cumprir as condicionantes, ela vai conseguir. Ela vai poder fazer isso. Então, isso é um problema muito sério que a gente vivencia na nossa legislação. Porque, apesar de nós termos toda uma legislação, né, que assegura o direito fundamental ao meio ambiente, né, nessa tensão com o direito à livre iniciativa, à propriedade privada, o que o poder público pode fazer é estabelecer algumas condicionantes, algumas exigências para tornar aquele empreendimento compatível com a necessidade de proteção de alguns alvos.
Né? E aí é um outro aspecto que eu acho interessante da gente pensar. Quer falar, Fernanda? Sim, eu só ia colocar mais uma coisa, que desse polo carboquímico, daí a gente chegaria lá numa outra discussão, que é por que a gente ainda pensa num modelo que a produção de energia é concentrada em um local, e ao mesmo tempo que a gente está taxando agora a produção de energia elétrica solar por produtores individuais e empresas, em acho que 35%, ao invés de se apostar nessa descentralização, que talvez tornasse esse polo desnecessário. Então vai lá para aquilo que tu falou de como isso está previsto até na nossa Constituição. É verdade. Esse mapa aqui, esse gráfico aqui, eu tirei de um livro bem legal da Eliane Moreira, que ela trabalha sobre o conceito de justiça socioambiental. Ela pesquisou um monte esse assunto assim a partir dos conflitos da Corte Interamericana de Justiça, né? E é muito interessante onde ela mostra assim as disputas envolvendo povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? Muitas situações envolvendo hidrelétricas, né? São problemas assim na área das grandes fazendas. É bem interessante assim essa discussão da Eliane Moreira sobre justiça socioambiental. Oi. Essa questão da matriz energética, o pessoal da Serra Gaúcha, teve diversas pequenas centrais hidrelétricas implantadas em diversos rios da região. E foi uma resposta do governo federal ao apagão que ocorreu lá no início dos anos 2000. Então, as empresas privadas, elas ganharam as concessões e fizeram a implantação dessa infraestrutura. Muitos municípios brigaram para receber essas pequenas centrais hidrelétricas com uma expectativa de recurso público que entraria no orçamento dos municípios. Então, naquele primeiro momento, a economia em alta, toda a energia produzida por essa empresa privada era adquirida pelo governo. Veio a crise, e essa crise hoje, essa infraestrutura implantada para gerar energia, ela não está mais sendo usada porque ela está não gerando toda a energia que poderia gerar. Então o que acontece? Os municípios se estruturaram de uma forma para dar uma resposta para a população com um determinado orçamento que hoje já não acontece mais. Então, hoje eu acho que isso está impactando ainda mais, porque a iniciativa privada que aplicou esse recurso ali nos 2006, 2008, não está tendo o retorno que esperava, e daí a própria sociedade está adquirindo sistemas de gerar energia individualmente. Então, o governo, na verdade, está dando uma resposta à iniciativa privada de continuar gerando energia e comprando energia da iniciativa privada. É interessante. Interessante isso que está trazendo, e me fez lembrar de um conflito que a gente teve há uns anos atrás lá no Ministério Público, envolvendo duas PCHs que queriam se instalar no Rio da Várzea. E que esse é um caso assim que é um dos únicos casos que se conseguiu assim segurar para o lado do meio ambiente, assim, porque o que aconteceu ali? Essas duas PCHs já tinham uma licença licença prévia do órgão ambiental estadual, né? E elas iam ser instaladas no Rio da Várzea. E aí, nesse meio tempo, foi feito um zoneamento para atividades de potencial hidrelétrico, né, chamado Frag Rio. Foi esse zoneamento para tentar identificar quais eram os rios que deveriam ser mantidos livres de barramento para a proteção dos peixes migratórios, como o dourado e o surubim, que são peixes que demandam rios livres de barramento para poderem se reproduzir. Então, como havia uma expectativa de implantação de hidrelétricas no Rio Uruguai, o Frag Rio entendeu que essa bacia do Rio da Várzea tinha que ser mantido livre de barramentos. E aí, como se tinha só a licença prévia, ainda não a licença de instalação, o Ministério Público encaminhou uma recomendação à FEPAM para que a FEPAM não alcançasse a licença de instalação para as duas PCHs. E a FEPAM acolheu a recomendação. Porque, realmente, o estudo esse, que é um estudo integrado do território, o que ele mostrou? Que se fizessem as hidrelétricas no Rio do Uruguai e depois também no Rio da Várzea, os peixes iam morrer, porque eles não iam ter condições de se reproduzir. Os peixes migratórios não se reproduzem em áreas represadas. E aí isso ficou muito nítido nesse estudo. Então a FEPAM não deu a licença de instalação. Só que aí os empreendedores ingressaram com uma ação judicial para anular a decisão da FEPAM. Perderam em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça ainda não decidiu.
Então, é uma loucura, assim, eu sei, para quem não é do direito, é uma coisa esotérica isso, porque o assunto, a discussão acaba sendo transferida para o Poder Judiciário, mas que é o ponto de resistência, no fim das contas, né? O Uruguai, em função dos pequenos barramentos, e ao acúmulo de barramentos, ele viabilizou o próprio rio, então, exatamente do custo do rio, dessa condição de peixe e tal. Quer dizer, não pode tratar isoladamente o empreendimento, tem que ver o que nesse conjunto o plano ambiental vai trazer. Um exemplo claro é essa questão dos barramentos, pequenos barramentos primeiro no rio, da Coagulantas e outros também, exemplos sobre essa questão. Que as duas afetou estudaram de forma muito competente, né, e bons tempos. É verdade. Foi um dos primeiros casos de avaliação integrada, né, o Taquariantas. É verdade, é verdade. Bem, pessoal, então, dentro dessa discussão, né, que é uma discussão que acaba sendo travada muitas vezes até fora do ambiente jurídico, mas o ambiente jurídico, então, ele, no Brasil, né, ele acaba sendo um ambiente adaptativo, é um ambiente de conciliação desses interesses que são, na raiz, antagônicos, né, onde se busca muito tentar produzir uma solução de consenso, tá? Qual é o lugar dessa decisão de consenso? Onde é que ela vai ser tomada? Idealmente no ambiente político, ou seja, no ambiente da regulação jurídica. Então, quando vão fazer uma lei sobre um determinado assunto, como esse agora do autolicenciamento, do adesão por compromisso, enfim, já está lá se fazendo uma ponderação. Ou seja, se pensa assim, bom, de um lado pode ser que se perca alguma coisa na área ambiental, mas de outro lado vai se ganhar eficiência, vai se ganhar atratividade, os empreendedores vão ficar melhor atendidos, porque vai ser tudo mais rápido, menos burocrático. Observem que nessa discussão existe um balanceamento de interesses. Então, esse balanceamento de interesses, ele, em primeiro lugar, acontece na esfera política, então, no momento da regulação jurídica, quando se vai produzir a legislação. E é o que acontece também, por exemplo, num plano diretor. Então, quando se vai pensar o plano que acaba se transformando numa peça política, né, lá adiante, é esse pensamento que se faz. Né? Então, vamos criar uma restrição aqui, vai ser uma área onde não vai poder ter altura, porque vai ser uma área de proteção como área especial de interesse cultural. Não vai ser todo mundo que vai topar isso, né? Pode ser que os vereadores não concordem, pode ser que eles limitem. Né? Daqui a pouco, aquilo que era para ser uma área enorme vai virar um canteiro assim, no meio, assim, para não dizer que não tem. Né? Isso não é mentira, existe. A gente tem uma área especial de interesse cultural aqui em Porto Alegre, que é praticamente uma praça. Porque ela foi morrendo, assim, ela foi se diminuindo. Né? Então, são coisas que acontecem no ambiente político, justamente em virtude dessa possibilidade de ponderação de direitos, de interesses que são colocados ali. Por isso que até que se fala, né, que os direitos fundamentais, os direitos que estão lá na Constituição como direitos essenciais da pessoa humana, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito ao meio ambiente, o direito à saúde, né, são direitos contramajoritários. Porque mesmo que lá os políticos acabem aprovando uma determinada lei, por exemplo, viabilizando uma determinada situação, se aquela situação violar esses direitos fundamentais, através do acesso à justiça, se pode ingressar com uma ação e reconhecer que aquela lei é inconstitucional. Ou seja, é uma lei que vai reivindicar direitos contramajoritários, porque a maioria, naquele momento político, votou de um jeito, mas porque aquele jeito lesa direitos fundamentais, essa lei pode ser declarada inconstitucional. Então, são pontos assim que, sim, acaba havendo uma transferência da política para o judiciário, o que, em tese, pode ser ruim, mas eu, particularmente, acho ótimo, porque, pelo menos, como sou eu que vou entrar com a ação, eu acho muito bom poder ter esse tipo de possibilidade, porque, senão, eu estaria, aí sim, no trem fantasma, assim, sem nenhuma possibilidade de resistência. Porque a possibilidade de discussão judicial que a gente tem, embora implique muita incerteza em relação aos desfechos, ainda se configura como um espaço de resistência
para esses desmandos que acabam acontecendo no campo da política, né? E também faltou falar agora, também falei do ambiente político de tomada de decisão, falei um pouco do judiciário, mas o terceiro ambiente onde são tomadas as decisões é o poder executivo, ou seja, no momento em que existe um processo administrativo decisório, né, onde se vai aprovar um projeto urbano, um licenciamento ambiental, também naquele espaço, o técnico do órgão ambiental, da prefeitura, enfim, ele vai ter que fazer um juízo de ponderação. Claro que ele tem um guarda-chuva jurídico, porque ele tem leis, ele tem alguns aspectos vinculantes que ele é obrigado a respeitar, mas sempre sobra uma certa dose de discricionariedade, que é a liberdade para decidir com base nas informações disponíveis no caso concreto. Bem, agora, esse pensamento que eu trouxe até agora, ou seja, de ser o direito ambiental ser um direito adaptativo, ele é objeto de crítica, né? A gente não tem aqui uma situação completamente pacífica. Tem uma doutrina crítica do direito ambiental que procura se antagonizar a esse pensamento assim, adaptativo e conformativo, né, para tentar destacar da necessidade de se ter um direito ecológico. Não mais um direito ambiental, mas um direito ecológico que reconheça o valor dos ecossistemas, o valor da vida em todas as suas formas, da importância intrínseca do meio ambiente. Só que esse discurso da sustentabilidade ecológica e forte, na revisão bibliográfica que eu faço, né, que eu já fiz, enfim, ela ignora completamente o ambiente urbano. O que, para mim, foi uma desgraça, porque eu aqui no Propur, tentando produzir alguma coisa que faça sentido, achei muito legal isso tudo, acho lindo tudo isso, mas aí pensei, como é que eu vou trazer isso para a materialidade urbana? Porque esse assunto, né, da cidade, ele é bastante complexo, porque envolve desde telhado verde, a energia solar, né, tramas verde-azul, resíduos que sejam reciclados, né, ou seja, o assunto é muito vasto, né, o que faz com que essa teorização sobre justiça ecológica e direito ecológico para o ambiente da cidade acabe agudizando ainda mais esse ponto que a Heloísa nos trouxe, ou seja, de uma diferenciação entre o campo, onde é possível pensar num ambiente intocado, e a cidade, que é tratada como cenário da devastação, né, onde se vai pensar numa solução adaptativa, focada basicamente na saúde humana. Bom, aqui eu trouxe, então, só o quadro da legislação, né, para aqueles que não conhecem, né, então, só para destacar que essa legislação ambiental, que é vastíssima, né, a gente tem legislação para tudo, né, para resíduos, para água, para fauna, enfim, unidades de conservação, flora, é muito vasta. Ela acaba trabalhando com instrumentos de comando e controle, e mais recentemente com instrumentos promocionais, que trabalham com a ideia de incentivos, tá, que é um assunto muito pouco explorado no Brasil, mas ele poderia, por exemplo, fundamentar a adoção de políticas de pagamento por serviços ambientais, que Minas Gerais também é um dos estados protagonistas nessa discussão, que pode ser uma iniciativa muito importante, interessante, por exemplo, para essas situações de trama, porque se eu tenho ali uma expectativa no planejamento de que determinadas áreas têm que ser preservadas para que a conectividade da paisagem, dos serviços, dos ecossistemas sejam asseguradas, como é que eu vou fazer para que o proprietário não faça qualquer coisa ali? Daqui a pouco ele quer converter aquilo numa lavoura de qualquer outra coisa. Então, aquela função ecossistêmica ela vai ser interrompida, porque aquilo ali é um corredor onde existe um fluxo gênico que vai ser rompido. Então, de uns anos para cá, o direito ambiental tem tentado também pensar em instrumentos promocionais. Então, existem algumas políticas de pagamento por serviços ambientais por bacia hidrográfica. Então, por exemplo, o meu alvo é aquele corredor ecológico ali, porque eu quero que exista uma trama naquele lugar. Então, eu vou criar um programa de pagamento por serviços ambientais do proprietário rural, que poderia fazer qualquer outra coisa ali. Eu não estou falando em APPs, eu estou falando por uma proteção adicional.
Porque a APP ele tem que respeitar, mas vamos supor que para ter assim, um sentido ecológico, ele teria que preservar não 50 metros, mas 100 metros. Porque a questão da ecologia, ela foge dessa arbitrariedade do 30, 50, 100. O importante seria identificar qual é a conectividade existente na área. Então, esses programas de pagamento por serviços ambientais, eles vão pagar para aquele produtor rural o custo de oportunidade, ou seja, aquilo que ele não vai ganhar porque ele não vai poder plantar, mas ele vai, então, ser remunerado porque aquela propriedade está conectada, está cumprindo funções ecossistêmicas que naquela bacia hidrográfica fazem sentido, são importantes. Então, em Minas, se eu não me engano, na região de Brumadinho tem um programa de pagamento por serviços ambientais, no Espírito Santo também tem, relacionado à produção de água, no Paraná, relacionado à proteção de araucárias, mas é um assunto ainda muito incipiente, tá? Muito incipiente. Não é Projeto Oasis o nome? Não, eu acho que eu assisti uma apresentação uma vez de uma colega de Minas falando desse Projeto Oasis. Que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem um projeto de pagamento de serviços ecossistêmicos de proteção de nascentes. Então, e aí é com proprietários rurais. Eles ganham dinheiro no fim do ano. O pagamento é literal. Uhum. Com dinheiro mesmo, vocês fazem uma série de ações de proteção de nascentes. Essa é a lógica, é a pessoa receber um valor, ela recebe uma contrapartida, normalmente uma compensação financeira por aquilo que ela não vai poder fazer ou produzir, né? Mais ou menos assim. Como é que eu estou de tempo? A Paty está controlando? 15? Tá. Então, um referencial importante que a gente tem hoje para pensar a sustentabilidade ambiental na cidade são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU de 2015, tá? Que são 17 objetivos, né? O objetivo específico para cidades é o 11, mas todos eles têm alguma interface com a cidade, porque eles falam em mudanças climáticas, falam em segurança alimentar, falam em erradicação de pobreza, falam em desastres, falam em água, falam em ambiente terrestre. Tá? Então, todos eles têm uma conexão com a questão da cidade. Tá? Esse é um assunto assim, bem interessante até de identificar, né, como que no ambiente internacional a gente tem várias diretivas, vários enunciados, vários acordos, né, que apontam para esses direcionamentos no sentido da sustentabilidade ambiental. Mas o grande desafio é realmente como operacionalizar isso no dia a dia da cidade. Né, porque a gente vê isso na própria Constituição Federal, né, vários desses princípios estão lá, mas como que isso vai ser concretizado, né, naquele momento da decisão administrativa, num primeiro instante, é que se torna o grande desafio. Tá, então, aqui o fio condutor tem sido o mote das mudanças climáticas, onde estratégias de adaptação e mitigação acabam sendo super sérias. E, por exemplo, a questão da vegetação, a questão dos corredores ecológicos, enfim, são estratégias muito importantes dentro do contexto das mudanças climáticas, porque aquela vegetação vai atuar como sumidor de efeito de gás de efeito estufa, né? Enfim, vai absorver os gases de efeito estufa. E também a vegetação ela tem um efeito de proteção das cidades contra efeitos climáticos extremos. Então, isso tem sido um assunto assim, bastante recorrente, junto com o conceito de resiliência, né, que aparece de uns anos para cá em todos esses documentos internacionais. A resiliência é a capacidade do ambiente absorver determinados impactos. Então, por exemplo, se eu tiver ali uma vegetação às margens de um rio, havendo uma cheia, essa vegetação vai absorver a água do rio e vai proteger a comunidade que está ali do lado. Se, em compensação, essa comunidade acabar ocupando assim até a beiradinha, ela vai acabar sendo atingida por esse rio, ou ela vai, eventualmente, ter um deslizamento de terras, porque aquela vegetação
ela protege essas comunidades, né? Só que a resiliência ela acaba sendo utilizada em muitos contextos, porque hoje se pensa nesses espaços verdes como espaços multifuncionais. Então, além de proteção em relação à água, né, a gente vai ter uma melhoria do clima, né, da questão térmica, a questão do calor na cidade, né? Então tem várias outras questões que vão produzir uma adaptação da cidade a esse risco da mudança climática. Então, na Itália, por exemplo, tem algumas cidades em que os planos diretores, mirando o assunto da resiliência, se preocupam com a proteção da vegetação para evitar a formação de ilhas de calor. Porque a temperatura fica mais amena quando se tem a vegetação na cidade. Então, são estratégias de proteção da vida urbana, enfim, da qualidade de vida, da saúde, a conservação da vegetação ali. Mas ela está associada com essa capacidade de adaptação, de gerar possibilidades adaptativas para a cidade, né? Não me atrapalhou. Mas é um conceito usado para muitas coisas, até na psicologia. Ou seja, a pessoa que sofreu um trauma na infância e hoje consegue ter uma vida tranquila, enfim, e tal. Puxa, a pessoa tem muita resiliência, porque ela foi órfã, viveu num asilo, num orfanato, enfim, tem, às vezes, dramas, né? Então, até se estudou muito isso, as crianças que nasceram no contexto da guerra, enfim, que tipo de vida levaram, como é que se desenvolveram, né? Então, a capacidade da pessoa passar por situações de profundo estresse e conseguir se adaptar, né? Então, tem a ver com flexibilidade, com adaptabilidade. Se diz que o coqueiro é resiliente. Ele verga, mas não quebra. A gente também propõe, no caso, para resistir, por exemplo, em áreas de inundação, casas em palafitas. Então, como é que a gente mitiga isso, né, os impactos possíveis dos desdobramentos climáticos, transformando a cidade em cidade resiliente. Existe, inclusive, uma temática que é cidades resilientes, né? O tratamento das cidades para que elas se tornem resilientes. Bom, então, por isso que eu trouxe essa visão crítica, né? Porque hoje a gente está realmente dentro desse contexto assim, do direito ambiental sendo reformulado. A gente está vivendo muitos retrocessos na legislação ambiental, né? Na estruturação administrativa dos órgãos encarregados de proteção ambiental, os conselhos de meio ambiente sendo reformulados. Então, é um problema bem sério, né? Então, dentro dessa discussão assim, sobre as decisões que são operacionalizadas pelo direito, né, aqui eu trago um pouco assim, dessa complexidade, porque a gente tem um ambiente político em que o Estado democrático de direito é um Estado que vem sendo tratado como um Estado subsidiário, um Estado cada vez menor em termos de prestação de direitos sociais, né? A ideia de uma democracia, mas que, ao mesmo tempo, acaba, pelo viés da democracia, uma noção de consenso a qualquer preço, né, de um ambiente que precisa ser administrado, né, produzindo-se consensos, mas sem que todos os atores realmente atingidos possam ser ouvidos ou possam participar num contexto de igualdade, né, uma pressão sobre o Estado de uma atividade econômica cada vez mais globalizada. Por sua vez, o planejamento urbano, sendo completamente afetado por essa lógica, né, acaba se tornando cada vez mais um instrumento que precisa alcançar resultados estratégicos, né, um ambiente que possa favorecer a competição, a produtividade, a lucratividade, né? E tudo isso vai, então, produzindo, no ambiente do plano, né, um imaginário voltado à flexibilização, né? E aí essa flexibilização ela se direciona para os grandes empreendimentos, no sentido de permitir que os projetos sejam avaliados conforme uma lógica casuística, e, no caso de ocupação de baixa renda, a lógica do fato consumado, flexibilizando-se também os padrões, que é o trabalho que a Lívia pesquisa há bastante tempo, flexibilizando-se as regras, para, então, tornar viável a acomodação daquelas pessoas. Então, qual é o grande desafio, então, da sustentabilidade nesse
contexto, né? É realmente produzir decisões coerentes dentro desse ambiente muito complicado, onde existe uma pressão econômica feroz. E, de outro lado, um ambiente de muita miséria, muita pobreza, muita vulnerabilidade, que acaba, com certeza, naquele espaço geográfico, causando alimentando cada vez mais a degradação ambiental. E a decisão administrativa, né, ela acaba, então, se vendo às voltas com esse contexto de muita ambiguidade, porque a própria legislação se coloca muito ambígua, né? Muitas vezes a gente tem expressões na legislação como compatibilização de paisagem, compatibilização com o entorno, né? E isso tudo vai, então, permitindo que, no contexto da decisão do caso concreto, se elabore uma solução para aquele empreendimento específico, né? Então, esse tem sido um aspecto. Então, diante de toda essa loucura, né, como é que se materializa a sustentabilidade ambiental na cidade? Eu confesso para vocês que tenho me tornado uma pessoa pessimista, sabe, a respeito desse assunto. Eu acho que ela não se materializa. Né? Pelo menos dentro da minha vida profissional, pode ser que eu seja uma pessoa traumatizada, nada resiliente, que só vejo tragédia na minha promotoria, né? Mas eu não consigo enxergar muita resiliência nos dias de hoje e muita sustentabilidade. Né? Muito embora a gente verifique assim, uma proliferação de novos assuntos, como infraestrutura verde, telhados verdes, áreas livres vegetadas, planos de mobilidade, eficiência energética, economia circular, ou seja, não significa que as pessoas estejam paradas, as pessoas estão tentando, porque isso é angustiante. Só que, ao fim e ao cabo, né, são situações que acabam sendo paliativas. Bem, então, aqui eu trouxe muito rapidamente aquele aspecto que eu falei no início, né? Ou seja, no Brasil a gente acaba tendo uma ênfase muito forte no procedimento, ou seja, o aspecto procedimental. Então, a exigência de estudos, a exigência de audiências públicas, enfatizar a necessidade de participação. Só que pouco vão olhar lá na frente o que aconteceu. Ou seja, o que aconteceu mesmo em termos de mudanças socioespaciais, em termos de impactos, como é que eles estão sendo monitorados, quem é que foi atingido, como é que aquilo funcionou. Para vocês verem como isso é sério, nesse novo código querem mudar a auditoria ambiental, que é um instrumento que é feito 5 anos depois da emissão da licença de operação, né, para empreendimentos com elevado potencial poluidor, que foram licenciados com IARIMA. Pela nossa legislação atual, a cada 5 anos, esse empreendimento tem que fazer uma auditoria externa, independente. E o projeto do código remove isso, desconfigura muito. Né? Ou seja, tudo que gera custo para o empreendedor vai ser removido. Só que vocês vejam que isso vai exigir do órgão ambiental que vai fazer a fiscalização um olhar assim, para além do super-homem, porque a pessoa não vai ter condições de identificar se aquela licença está sendo compatível com os riscos evidenciados e experimentados naquele contexto. Tá? Então, a perspectiva substantiva do planejamento voltado para a sustentabilidade, né, é um aspecto muito pouco pensado, na minha opinião. Em compensação, mas para que não fique tudo tão por água abaixo, né, algumas decisões judiciais estão começando a trabalhar essa perspectiva, né, quando consideram inconstitucional leis municipais, planos diretores que, por exemplo, reduzem áreas de proteção ambiental dos municípios sem os estudos necessários. Né? E, embora isso possa ter relação com a perspectiva procedimental, no coração a gente tem, nas discussões, a questão do princípio do retrocesso ambiental, da diminuição da proteção ambiental para aquele lugar. Então, aos poucos, o Poder Judiciário começou a se preocupar com o fundo da questão mesmo, que é a diminuição da sustentabilidade, da proteção ambiental naquele território específico. Então, esse é um caso do Plano Diretor de Jacareí, que passou a permitir mineração em áreas que não eram permitidas anteriormente, sem nenhum tipo de estudo prévio, sem nenhum tipo de análise concreta. Né? Então, uma mudança de legislação
totalmente para favorecer interesses econômicos e que foi, então, considerada inconstitucional, porque o Judiciário entendeu que havia um retrocesso ambiental no caso concreto, que a viabilidade ambiental não tinha sido minimamente identificada. Então, é uma decisão muito interessante. Essa outra é do município de São Carlos, que também excluiu da abrangência do plano diretor a proteção de recuperação de mananciais. Também foi considerado inconstitucional, porque essa redução de área de mananciais foi feita sem nenhum tipo de estudo. Então, a racionalidade aqui é que existe uma diminuição da proteção jurídica, porque os mananciais vão acabar sendo destruídos. Só que eles são mananciais, vão continuar sendo mananciais. Então, é como se a legislação resolvesse dizer que agora o preto é azul, né? Porque o manancial vai continuar sendo manancial, só que ele não vai ser mais protegido. Então, é essa perspectiva mais realista, né, que o direito, de uns anos para cá, passou a pensar, pelo menos. Né? Não em todos os casos, porque no julgamento do Código Florestal, por exemplo, foi uma tragédia. Né? Eles flexibilizaram as APPs lá, criaram uma escadinha, que não importa se é uma área que sujeita a desastres, enfim, não interessa, reduziram assim muito as APPs. Aqui eu trouxe mais um de Campos do Jordão, que também permitiram para qualquer zona as áreas passíveis de aplicação de outorga onerosa do direito de construir, enquanto que no plano anterior isso era limitado a algumas poucas áreas. Né? E aqui, então, é uma decisão muito interessante, porque valoriza muito um planejamento integral da cidade, dizendo que os estudos são indispensáveis ao planejamento. Tá? Aqui é um do Rio Grande do Sul, estão discutindo também a conversão de uma área de preservação permanente numa área de urbanização para viabilizar a regularização de umas propriedades. Aqui também foi considerado ilegal, inconstitucional. Tá? E mais um aqui de Marau, que também extirpou pela legislação umas áreas de proteção ambiental. E aqui, além da questão técnica, a questão da participação foi enaltecida, tá? Que é o que dialoga com a perspectiva procedimental que eu havia mencionado antes. Tá? E que é um assunto assim, muito discutido entre nós. Né? Ou seja, a possibilidade de participação, de ser ouvido, né? A democracia, esse é um assunto muito pesquisado, muito discutido, né? mas muito pouca reflexão sobre o que acontece no dia depois. Ou seja, o quanto que aquilo vincula, o quanto que aquela participação foi qualificada, o quanto que ela pôde realmente influenciar o processo decisório. Porque se a gente fizesse aqui um estudo comparado com autores estrangeiros, enfim, eles vão dizer que a participação ela tem que ser capaz de influenciar o processo decisório. Não adianta só criar um cenário, ali, um palco, onde as pessoas vão falar, enfim, se nada daquilo puder influenciar o processo decisório público de tomada de decisão sobre aquele licenciamento, sobre aquele empreendimento. Tá? Mas é um assunto assim, muito discutido. Assim, a gente tem inúmeros precedentes judiciais anulando planos diretores porque não foram precedidos de audiências públicas. Tudo isso, então, levando para um quadro que é descrito pelo Beck, né, de uma irresponsabilidade organizada, porque a gente tem todo um quadro normativo internacional, federal, depois se projeta para os estados, para os municípios, mas, na prática, não se consegue ter uma materialidade concreta, assim, não se consegue enxergar aquilo muito claramente, né? Ou, pelo menos, não se consegue enxergar de uma forma ampla e conjunta para a cidade. A gente consegue em alguns bairros, alguns lugares, né? Mas não a cidade como um todo. E aí, para concluir, né, eu queria chamar a atenção assim, para um quadro que a gente tem vivenciado aqui em Porto Alegre. Então, e aqui só antes disso, né, falar assim, que a gente tem muito assim, a questão do planejamento, assim, com toda essa, com esse viés assim, que se preocupa com uma sustentabilidade maior, tem sido adotado para os grandes empreendimentos urbanos, onde tem um planejamento e onde tem um licenciamento ambiental, né? Só que isso acaba, de alguma forma, também produzindo um modelo de cidade muito segregada. Aqui é um caso lá do Alphaville, né, onde eles lá se preocuparam em sistemas de áreas verdes, enfim, e tal. Só que isso contrasta, né, com o resto da cidade, que muitas vezes, ou seja, quem entra ali acha ótimo, enfim, só que isso vai chegar possivelmente num local
não tem mais nada. Enfim, é aquela coisa do fragmento, né? Então, pena que o Chico saiu, porque para quem é da área da biologia isso é uma desgraça, porque a gente vê assim, bom, aqui tem em tese uma conectividade, enfim, só que vai levar a lugar nenhum, porque logo em seguida é um terreno fragmentado, os animais que viviam ali vão morrer, porque não tem como viver, enfim. Então, esse tem sido um desafio muito grave. E para concluir, e até para apresentar para a Heloísa um assunto bem porto-alegrense, né, que é um assunto que eu tenho trabalhado aqui no Propur, que é a questão dos projetos especiais que são viabilizados através de termos de compromisso. Então, todos os empreendimentos grandes, Heloísa, assim, shopping centers, as universidades, os grandes empreendimentos que a gente tem aqui em Porto Alegre, hoje são viabilizados através dessa categoria dos projetos especiais de impacto de segundo grau, onde eles, então, demandam normas próprias para a aprovação dos projetos. Os estudos são definidos no curso do processo administrativo. Alguns têm EIA-RIMA, mas a maior parte não tem, porque a gente não tem ainda a figura do estudo prévio de impacto de vizinhança regulamentado em Porto Alegre. E isso depois passa por conselhos, né, no ambiente do município, e existe uma grande margem de discricionariedade no âmbito da prefeitura, tá, para decisão a respeito de contrapartidas por flexibilização de legislação e obrigações de cunho urbanístico e ambiental, como ampliação de vias, urbanização de praças, coisas do gênero. Então, hoje a gente tem várias áreas, assim, né? Esse aqui é uma foto da Unicinos, que é uma área aqui de Porto Alegre, né? Onde ela foi feita assim, dentro de vários princípios de sustentabilidade, enfim, né? Aqui é um outro que está em vias de acontecer, que é o Pontal do Estaleiro. Então, são sempre projetos que vão ser aprovados assim, na base do caso a caso. Tá? O complexo da Arena do Grêmio, né, que é um problema gravíssimo que a gente enfrenta aqui pelo Ministério Público. Mas o que eu queria mostrar para vocês, né, é que, muitas vezes, no licenciamento, por exemplo, se flexibiliza a altura, se flexibiliza a vaga de estacionamento, né, e outros padrões urbanísticos. E essa flexibilização em Porto Alegre, como não temos o estudo prévio de impacto ambiental, ela não é quantificada, não se faz uma avaliação, por exemplo, da valorização imobiliária. De tal forma que o que tem a ver com flexibilização de legislação urbanística acaba sendo tratado como obrigação urbanística e ambiental, né, ligadas ao próprio empreendimento imobiliário. Por exemplo, se ela é um polo atrativo de trânsito, né, teria que ampliar as vias, enfim, fazer uma série de obras. Em Porto Alegre, tudo é tratado dentro do mesmo contexto conceitual. Tá? E acaba, então, havendo a celebração de um termo de compromisso, né, onde as obras são negociadas. Nesse caso da Arena do Grêmio, inicialmente, boa parte das obras de mobilidade foram assumidas pelo município de Porto Alegre, dentro de um arranjo político, porque era época de Copa do Mundo, se queria trazer o investimento para Porto Alegre, né? E, no fim, como eram obras descritas no EIA-RIMA como relacionadas ao impacto do empreendimento, o Ministério Público conseguiu anular o termo de compromisso, de tal forma que hoje as obras são de responsabilidade do empreendedor. A nossa desgraça é que o empreendedor faliu no meio do caminho. Bom, e aqui está né, uma parte, né, a visão, né, porque está encravado numa área assim, bastante humilde que tem ali do entorno, né, e que não recebeu nenhuma melhoria, nada, zero de melhoria em relação a essa comunidade. No EIA-RIMA, né, no EIA-RIMA, eu digo. Hoje a gente tem 91 projetos especiais espalhados por Porto Alegre, de diversas tipologias. Eu tive muita dificuldade de fazer essa legenda, porque tem uns que são universidade misturado com comércio, residência e comércio, residência... assim, estão usando para tudo o instrumento. Tá? E queria concluir com uma novidade da Lei de Liberdade Econômica, que vai nos dizer respeito aqui, para nós que nos preocupamos com o direito urbanístico, né, que é esse artigo ele fala das medidas mitigadoras e compensatórias exigidas nos licenciamentos. Tá? Esse é um aspecto que
que não tinha tratamento jurídico nenhum, não havia uma preocupação na legislação federal sobre esse assunto, de tal forma que os municípios tinham muita liberdade em relação a essa temática. E exigiam, muitas vezes, do empreendedor obras de várias naturezas. Até, por exemplo, doação de cadeiras para o ginásio da escola. Então, de certa forma, essa prática bastante descontrolada acabou gerando essa legislação, mas que, por outro lado, vocês vão ver, ela não tem nada de sistêmica, né? Porque ela tem assim, situações bem complicadas que vão gerar uma certa problemática. Então, vejam aqui que foi tratado como um direito de toda pessoa natural ou jurídica, essencial para o desenvolvimento e crescimento econômico do país, não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva. A expressão jurídica aí é a expressão da abusividade. Tá? E aí depois, o que é abusivo? A gente vai ter aqui as definições. É a medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para a execução da referida medida. Ou seja, se aquele empreendimento está encravado numa área e está previsto uma via para ser produzida lá, porque está previsto no plano da cidade, enfim, uma via. Só que se o empreendimento não for usar aquela via ou não for criar um adensamento a ponto da via ser impactada, a rigor, a medida pode ser considerada abusiva. Então, aquela prática bem comum dos prefeitos exigirem coisas no entorno, enfim, não pode mais, de acordo com o que diz essa lei. Utilize-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiriam independentemente do empreendimento ou da atividade econômica solicitada. Requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação, além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica, ou mostrem-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação. Então, essas são as medidas que são tratadas como abusivas pela nova lei da liberdade econômica. É claro que isso vai gerar muita dificuldade, né? Porque se a gente for pensar, né, áreas diretamente impactadas, né, o que significa isso? Porque a gente tem aquele problema tão sério que eu falava no início, né, da escala do lote. Né? Se a gente tem lá um lote, pensar só no lote, não pensar no efeito sistêmico que aquilo pode gerar numa bacia hidrográfica, enfim, numa região, aquilo ali vai ser tratado como o quê? Impacto direto, impacto indireto, enfim, como é que aquilo vai ser compatibilizado, né? Então, essa legislação hoje, ela torna esse assunto bem mais inseguro, mas, ao mesmo tempo, reforça o aspecto procedimental, porque agora, mais do que nunca, os estudos vão ter que ser exigidos seriamente. Porque, se não fizer estudo, a gente nunca vai saber se a medida foi ou não abusiva. Então, talvez o tiro tenha saído pela culatra, né? Porque, no fim, as decisões vão ter que ser, né, mais bem fundamentadas. E, para concluir, né, observem que a cidade informal ela fica à revelia, né? Porque, na verdade, não existe um plano para a cidade informal, não existe uma estratégia para a cidade informal. A estratégia é a regularização fundiária. É isso, né, que, como a professora Lívia diz, isso grava no espaço diferença, porque não há um plano de sustentabilidade para as áreas que são precárias, que são normalmente áreas que existe uma sobreposição entre as áreas de preservação permanente, áreas de risco, áreas de ocupação precária. Aqui, num dos exercícios lá, que os colegas sabem o que eu estou falando, né? O que está em laranja são as vilas de Porto Alegre, mapeadas lá. As gurias estão rindo. Não tem legenda, né? Vocês repararam. Não tem legenda, mas, enfim, passou. Né? Esqueci da legenda, mas eu queria dar um zoom aqui para mostrar. Né? Então, o vermelho são as áreas de risco do CPRM, as laranjinhas são as vilas, e as verdes são os topos de morro. Né? Então, observem que tem uma coincidência entre as áreas mais vulneráveis do ponto de vista ambiental e as áreas que vêm sendo ocupadas pelas ocupações, né, pelas pessoas
pobres, então pelas vilas, enfim, né? E não há um plano para essa comunidade. Então, para concluir, né, eu, como eu disse, já comentei, não acho que exista um plano genuíno de sustentabilidade ambiental para as cidades no nosso país, né? Acho muito difícil pensar sobre isso de uma maneira otimista e positiva nos dias de hoje, né? Porque, efetivamente, né, a cidade está sendo capitaneada pelos empreendimentos imobiliários e a dimensão econômica que vem puxando esse desenvolvimento urbano, né? E a regulação jurídica hoje ela tem favorecido, tem estabilizado, tem viabilizado os empreendimentos sem consideração de uma justa distribuição desses ônus e benefícios da urbanização. É isso então, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês.